Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Nós hoje vamos falar das relações no além-túmulo. E na pergunta 274, Kardec questiona o seguinte: da existência de diferentes ordens dos espíritos, resulta para essas algumas hierarquias e poderes? Há entre eles subordinados e autoridades? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançada, autoridade que eles exercem por um excedente moral irresistível. E quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei que entre nós encarnados também tem esse excedente moral que uns têm sobre os outros. Mas me lembrei bem especificamente daquele filme de Ben-Hur, que quando ele estava indo acorrentado pelo deserto, por aí afora, Jesus chegou, né? Lembrou dele, que ele ajudou a mãe de Jesus, alguma coisa assim, não me lembro bem a cena do filme, porque o que mais me chamou a atenção foi que Jesus chegou, pegou uma caneca de água e foi dar para Ben-Hur. E lá veio um soldado, virou Jesus de frente com o chicote na mão. Na hora que ele levantou a mão com o chicote para chicotear Jesus, ele olhou para Jesus, abaixou o chicote e não teve coragem de chicotear Jesus. Quer dizer, isso é um excedente moral. Isso é um convívio de superioridade moral. Quer dizer, sem brigar, sem gritar, sem falar nada, né? Ele respeitou as vibrações que ele sentiu em Jesus. Isso é que ocorre, que é o que ele diz aqui, um excedente moral irresistível. Aí Kardec volta e faz de novo outra pergunta. Pode os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Resposta: eu já disse, é irresistível. Quer dizer, é algo que os espíritos de ordem inferior não conseguem ultrapassar, porque o excedente moral de um espírito é grande. Entre nós também acontece muito disso. Pode o poder e a consideração que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Essa é uma pergunta para a gente pensar muito, para a gente prestar muita atenção. Muitas pessoas se sentem superiores, muitas pessoas têm autoridade aqui na Terra, muitas pessoas se julgam o máximo aqui na Terra, costumam olhar para a gente e dizer assim: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Né? Isso no plano espiritual se procede? A pessoa que tem toda essa autoridade hoje, quando ela chegar no plano espiritual, ela pode exercer essa autoridade também? Olha que resposta interessante. Não. Pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Quer dizer, Jesus fala isso aí. Os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Temos um outro versículo também que Jesus diz assim: se quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Se quiser perdê-la, salvará-la. Quer dizer, se você viver pensando que a sua vida é essa vida que nós estamos vivendo, quiser salvar isso, como muita gente diz, a vida é uma só. Vamos aproveitar agora e quando pode. Aproveite o máximo que você puder. Você está perdendo a sua vida, sua verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas se você procurar viver espiritualmente hoje, você perde a vida material, porque você se abstém de uma série de coisas que não condiz com o seguimento de Jesus. Então, você, para seguir Jesus, para você ter uma vida digna espiritualmente, você se abstém de uma série de coisas que, para a maioria, é perder a oportunidade de viver melhor, viver a vida física.
Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme os seus méritos? Quer dizer, como podemos entender essa elevação? De acordo com os nossos méritos. Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar em primeiro lugar. Compreendeis bem isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado? Então é muito bom a gente ter sempre em mente isso aí. Procuremos ser grande no céu. Procuremos ser grande espiritualmente, não materialmente. No livro Céu e Inferno, tem muitas histórias dos espíritos infelizes, nos capítulos que falam de espíritos infelizes, fala muito disso, de certas pessoas que quando aqui na Terra tinha todo o poder, todo o domínio, né? E quando chegou no plano espiritual, se viu entre os últimos. Me lembrei bem de uma historinha de um senhor que tinha um motorista e ele era muito rico. E tudo que o motorista ganhava, ajudava os pobres, fazia obra para um, para outro. E ele vivia falando com o motorista dele: você não pode fazer isso, você dá tudo que ganha para os outros, você fica sem nada, isso não é certo, né? Tá bom. Um belo dia, o motorista dele morreu, foi embora para o plano espiritual. Passou um tempo, ele também morreu. Quando chegou no plano espiritual, falaram para ele assim: nos acompanha, que nós vamos levar você até a sua próxima residência, sua nova residência. Aí ele ficou todo feliz, começaram a passear, sair pelo caminho afora, passaram perto de uma mansão, uma casa muito chique, e falaram para ele assim: aqui mora o seu mordomo. E ele já pensou: peraí, se o meu motorista, o meu mordomo, mora nessa mansão, imagine a casa que está me reservada. Mas aí eles continuaram caminhando, aí as ruas foram ficando mais estreitas, as casas menos favorecidas, e foi diminuindo, foi acabando a instalação de esgoto, tudo a céu aberto, rede de água não tinha, e foi ficando aquela coisa feia, 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 e ele começou a questionar, aí chegaram perto de um barraquinho e falaram: é aqui que você vai morar. E aí ele questionou: peraí, como pode o meu mordomo, meu motorista, morar lá naquela mansão e eu morar aqui nesse barraquinho? Como eu já contei essa história muitas vezes, acredito até que alguns de vocês já sabem a resposta, mas nós vamos dá-la novamente. Os espíritos responderam para ele: aqui nós construímos os lares de vocês com o que vocês mandam para nós. O seu mordomo mandou o suficiente para construir aquela mansão, mas o que você mandou, mal deu para fazer esse barraquinho. Então é muito bom a gente lembrar que aqui no corpo físico é uma coisa, fora do corpo físico, quando chegamos no plano espiritual, é diferente. Aquele que foi grande na terra e como espírito vê-se e achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Veja bem que pergunta interessante. Aquele que foi grande aqui na terra e foi todo poderoso, agora ele está no mundo dos espíritos entre os de ordem inferior. Isso acarreta para ele alguma humilhação? Como é que ele se sente diante dessa situação? Às vezes, humilhações bem grandes. Momentos se era orgulhoso e invejoso. Quer dizer, imagina você, uma pessoa toda cheia de poder hoje, toda orgulhosa, toda vaidosa, todo invejoso, chega no plano espiritual e se vê entre os últimos. Situação bastante delicada. Ele vai sofrer muito, principalmente se ele for invejoso, né? Ele vai arder de inveja. Nós lembramos da historinha de Lázaro, né? Que quando o, o rei lá, não sei, o cidadão morreu, né? Pediu para o pai Abraão
que deixasse Lázaro molhar o seu dedo na água e passar na língua dele por causa da sede que ele tinha muita. Aí, o pai Abraão falou que era impossível, né? Que não podia chegar até lá. E aí ele questionou o pai Abraão. Então, manda que Lázaro vá até a terra e diga para os meus irmãos o sofrimento que eu estou passando aqui hoje, para que eles não venham cometer os mesmos erros que eu e venham parar aqui também. Também já falei isso várias vezes, alguém já sabe a resposta, né? Mas nós vamos repetir. E pai Abraão disse para ele assim: eles têm lá na terra os profetas, que falam a todo instante perante eles. Se eles não escutam aqueles o qual eles estão vendo, como eles vão ouvir aqueles o qual não estão vendo? E a gente pode dizer se hoje, a mesma coisa, né? Nós temos na terra grandes profetas, nós temos na terra grandes homens nos orientando, nos instruindo, nos ensinando o caminho do bem. Nós vamos chegar no plano espiritual, não vamos poder dizer que fomos enganados, principalmente os espíritas. Não só os espíritas, como todo religioso não vai poder chegar e dizer que foi enganado. Porque tem entre nós grandes missionários, pessoas trazendo grandes conhecimentos, auxiliando a humanidade. Não vou nem citar exemplo, porque são tantos, né? Então, que a gente saiba ouvir esses conselheiros, que a gente saiba dar mais valor aos livros, às leituras evangélicas, ao espírita, por exemplo, dar muito valor ao livro dos espíritos, dar muito valor ao livro dos médiuns, ao evangelho e às demais obras, que trazem grandes ensinamentos. Quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele fala exatamente disso. Como Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Através dos ensinamentos que ele deixou. Quando ele diz eu sou o caminho, ele diz o evangelho, os ensinamentos que eu estou deixando é o caminho para chegar até o Pai. E isso não falta para nós. Todos nós temos esse conhecimento. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda tem por ele como um ser superior, quer dizer, o soldado tem um comandante, tem um superior, né? Quando ele desencarna, como é que ele fica? Ele vê ele como seu general, ele mantém ele como seu general, ele continua sendo seu general? Essa é a pergunta. Olha que resposta interessante. O título nada vale. A superioridade real é a que tem valor. Então o título não vale nada no mundo dos espíritos. A superioridade real, que é a moral, é que tem valor. Isso vai depender de quem foi esse general, de como ele agiu, como ele é, que não é porque ele é um general que ele não possa ser um espírito de um padrão que tem o direito de ser respeitado, tem o direito de ser bem tratado com respeito e dignidade, né? Isso vai depender de como, ele agiu, de que maneira ele agiu aqui na Terra. Me lembro do caso de um soldado que, quando chegou no plano espiritual, ele foi taxado como criminoso. E ele disse assim: mas eu era um soldado, eu estava no comando, eu estava no combate, eu tinha que matar, porque era a minha missão. E aí os espíritos responderam para ele: mas você não está sendo julgado por ter matado em combate, não? Então qual que é o meu crime? As atrocidades que você fazia com aqueles que você ia matar. Então você vê que existe uma diferença grande, né? Os espíritos de diferente ordem se acham misturados uns com os outros? Resposta grande
É muito importante. Sim e não. Vamos refletir bem sobre esse não, né? Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou antipatia reciprocamente uns inspiram aos outros. Tal qual sucede entre vós. Constitui um mundo do qual os vossos é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou familiares, unidos pelos laços da simpatia e pelos laços afins que visam. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Olha só, nós vivemos entrelaçados fisicamente aqui no mundo espiritual. Conhecemos todo mundo, vemos todo mundo e olhamos todo mundo, cada um tem a sua individualidade, mas nós se separamos por afinidade. Os meus grupos, os meus familiares, aqueles que pensam como eu, aqueles que convivem comigo, aqueles que gostam das mesmas coisas que eu, boas ou más. Então é assim que vive os espíritos também da mesma forma. Por isso que ele falou que nós vivemos uma pálida reflexo, né, no mundo material. Então, os espíritos se encontram, estão por toda parte, mas se unem por afinidades, pelo bem ou pelo mal. Tem uma notinha que também nós vamos ler. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes, de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde a sociedade se forma pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam, sem trocarem palavras. Olha como isso é interessante. Tem situações, nós não conversamos com certas pessoas, não convivemos, mas estamos se acotovelando. Falando hoje dos vícios, dos viciados, se infelizmente você passa em algum lugar onde você vê uma Cracolândia, está cheio de pessoas ali, de seres, vivendo aquela situação difícil, aquela situação de droga, aquele sofrimento todo, você está vendo, mas você não vai lá se unir a eles. É uma situação assim. As afinidades que se chama é isso aí. É essa situação que é a situação de afinidades, aonde se acotovelamos, mas não se unimos diante dos vícios e das tendências de cada um. Ou se unimos de acordo com as nossas afinidades, com os nossos com a nossa união, com a nossa percepção, com nossos desejos, nossos próprios sentimentos. É assim que funciona no mundo dos espíritos, da mesma forma que entre nós vivemos.